Vamos abrir no livro de Atos. A tua palavra é bendita, Senhor, no nosso meio. No capítulo 10 do livro de Atos. Aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo 34. Eu poderia ler esse texto aqui e falar para os irmãos: vamos embora. Vamos embora. Por isso que eu quero que você atente para isso, porque talvez eu faça isso. Vamos embora. Né? A riqueza desse texto, a sublimidade desse texto, o poder que há nesse texto. Então eu quero que vocês se deliciem, se alimentem e deixem o Espírito Santo fluir em vossos corações, em nome de Jesus. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Repita comigo: este é o Senhor de todos. Este é o Senhor de todos. Mais uma vez: este é o Senhor de todos. Aleluia. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia, Jesus. Diga comigo: fazendo o bem. Mais uma vez. O Senhor de todos é aquele que faz o bem. E Ele cura todos os oprimidos do diabo. Diga comigo: Ele cura todos os oprimidos do diabo. Mas por quê? Porque Deus era com ele. Aleluia. E nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Diga comigo: pendurando-o no madeiro. Pendurando o madeiro. Aquele que é Senhor de todos, que faz o bem e cura todos os oprimidos do diabo, foi pendurado no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Diga comigo: Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Aleluia. Diga comigo: Jesus, juiz de vivos e de mortos. O Senhor de todos, juiz de vivos e de mortos. Dele,
Todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, aleluia, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Aleluia. Eu gostaria que você, por um instante, em espírito de oração, recebeste esta palavra. Aquele que faz o bem, que é Senhor de todos, que cura os oprimidos do diabo, aleluia, que um dia foi pendurado no madeiro, ressurgiu para perdoar os pecados dos homens, dos quais nós estamos inseridos. Ele nos perdoou e Ele nos remiu, aleluia. Ele tornou as nossas vestes alvas como a neve. Ele deu um novo sentido às nossas vidas. Ele, o juiz de todos, que vai julgar os vivos e os mortos, está aqui nesta manhã. Está aqui através do seu Espírito, para aproximar a sua igreja desta verdade, para aproximar a igreja deste trono de graça, desta cruz bendita, deste sangue que tem poder para cancelar pecados. A Ele a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome. Eu acho que há um mês atrás, foi a irmã Elaine que postou no seu Face este versículo. E a partir daquele dia, depois de tanto lê-lo, o Senhor foi mostrando coisas que são impossíveis, que na nossa mente finita e pequena, nós possamos compreender. O apóstolo Paulo, quando ele olhava para Cristo, olhava para Deus, quando ele via esse amor expresso na cruz, no sangue derramado, ele dizia: o amor de Deus nos constrange. Porque esse amor está acima, irmãos, acima do nosso próprio reconhecimento. Se nós o adoramos pelo seu amor, muitas vezes fazemos isso, nós fazemos sem a nítida impressão realmente deste amor. Porque é aquela coisa do amor que morre por um inimigo. É o amor daquele que morre para quem lhe está imputando injustiça. É um amor por aqueles que estão declarando guerra a ele. Então, às vezes impossível para nós admitir que Deus ame um estuprador. E que ele, durante o curso da sua vida, poderá ter a mesma oportunidade que nós tivemos de reconhecê-lo como Senhor e Salvador. E tantas coisas que nós vemos no dia a dia,
E nós vamos dizer: Deus continua amando, Deus continua esperando, Deus continua longânimo, Deus continua paciente. Aí eu olho para todo esse contexto de mundo, mas às vezes eu esqueço de olhar para mim mesmo, para o que eu sou, como crente. Ora, eu acho que Deus tem tido muito mais paciência conosco que somos crentes, do que com o mundo que está na ignorância. Porque nós já conhecemos a verdade, já fomos iluminados. E mesmo assim, continuamos a cometer coisas contra Deus. Continuamos muitas vezes, na nossa caminhada cristã, manchando a sua santidade. Porque nós sabemos que cada pecado que cometemos, nós cometemos a princípio contra a santidade de Deus. Porque Ele é santo. Então lá fora ou aqui dentro, o amor de Deus se agiganta na longanimidade, na benignidade, no sangue que foi derramado. Não é por acaso que hoje, dentro das igrejas, milhares de pessoas estão com o sentimento de desistir e de abandonar tudo. Mas Deus continua tendo paciência. Deus continua sendo longânimo. Eu tenho para mim, irmãos, que não é muito fácil uma pessoa deixar a Cristo. Aquele que foi resgatado, aquele que foi comprado com o sangue. Não é tão fácil assim ele deixar a Cristo. Isso se torna um processo na vida. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E Ele vai lutar para que nós estejamos sempre no arraial dEle. Ainda que muitas vezes a minha carne queira se desalojar, ainda que o meu eu queira abandonar, há quem lute por nós. Há um poder transcendental manifestado na cruz do Calvário que luta por nós. Porque eu poderia dizer com certeza, se não fosse este poder, nenhum de nós estaríamos aqui nesta manhã. Inclusive eu. O salmista diz: ora, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, os nossos inimigos já nos teriam engolidos vivos. Mas se Deus é por nós, aleluia, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. Como pastor de ovelhas, Ele vai cuidar do seu rebanho. Ele vai cuidar da sua igreja. E aqueles que responderam a Ele com um coração voluntário, com a fé de que Ele é Senhor de todos, Ele abraçará e caminhará junto para sempre. E a morte, nós iremos rir da morte. Os pesadelos da morte, os traumas da morte, nós iremos rir dela, porque ela foi vencida pelo Senhor de todos, pelo juiz de
todos, por aquele que quem faz o bem e por aqueles que curou todos os oprimidos do diabo, nós seremos mantidos por ele. Aleluia. Então, nesta manhã, nós estamos diante do Evangelho da Paz. O Evangelho que nos tornou amigos de Deus. O Evangelho, as boas novas que veio dos céus, com a possibilidade da reconciliação. Outrora inimigos, agora amigos. Por isso que ele é o Evangelho da paz. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus. Já não vos chamo de servo, mas vos chamo de amigos, porque tudo que recebi de meu Pai vos dei a conhecer. Neste lugar e sobre as nossas cabeças repousa nesta manhã o Evangelho da reconciliação, o Evangelho da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Neste lugar, Ele é o Senhor. Agora eu quero que você perceba uma diferença entre neste lugar Ele é o Senhor, sobre sua vida Ele é o Senhor. Você que está neste lugar, cuja toda a totalidade dele, Ele é Senhor. Ele é o teu Senhor. Porque eu posso estar no lugar onde Ele é Senhor, mas mesmo assim Ele não ser o meu Senhor. Ele é Senhor da igreja. Para ser Senhor seu, você deve fazer parte dessa igreja. Você deve estar inserida nesse contexto de que Ele, depois de te salvar, se fez Senhor, não apenas da igreja em si, como instituição divina, mas sobre a tua própria vida. E o Senhor é aquele a quem nós obedecemos, aquele a quem nós nos curvamos, aquele em que nós diariamente reconhecemos este senhorio e este poder que emana da cruz do Calvário. Fica aí esta primeira pergunta. Não basta para você saber que Jesus é o Senhor da igreja. Ele deve ser o teu Senhor. É Ele que deve governar sobre a tua vida. O homem caminha pelos achismos do século 21. Eu acho isso, eu acho aquilo. É assim que vejo, é assim que não vejo. Os achismos do século 21 vão levar o homem para o inferno. Mas quando eu paro como ovelha para ouvir a voz do Todo-Poderoso, Senhor de tudo e de todos, os meus achismos caem por terra e a palavra brota em mim, a vida eterna. O Evangelho da Paz nos reconciliou com Cristo e fez Jesus Senhor das nossas vidas. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome. Há muitos ungidos por aí, não é? Você sabe que ultimamente eu tenho até medo de falar que eu sou ungido, né? Mas eu sou ungido.
Mas eu não sou sozinho, você também é ungido. Nós recebemos esta unção, porque ela foi transferida. Deixa eu explicar isso para você. O texto diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Vai lá em Isaías 61. Olha o que diz Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia! O visionário Isaías, olhando para o futuro, via num futuro promissor o Cristo de Deus vindo, cheio do Espírito, para pregar as boas novas da paz e a proclamar libertação a todos os cativos e pôr em liberdade todos os algemados. Aleluia! E o que faz Lucas agora aqui, no capítulo 10 de Atos? Ele diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Ele está falando isso depois do advento de Cristo. Ele reconhece em Cristo uma unção especial, a unção que libertava os cativos do diabo, os oprimidos de Satanás, que curava os enfermos, que consolava os corações, que tinham palavras inefáveis na sua boca, ensino genuíno, glorioso a respeito do reino. Ele viu como as multidões se aproximaram de Jesus, porque em nenhum outro tempo, nem antes de Cristo e nem depois de Cristo, houve alguém que fosse recebido com grandes multidões por aquilo que ele era e por aquilo que ele fazia. Deus ungiu. O Espírito Santo estava sobre ele. Aí você diz, poxa vida, mas ele era Deus, o Deus homem. Mas a palavra diz que como homem, ele não teve usurpação ser igual a Deus. Como homem, ele viveu como homem. E para que esse poder, essa unção estivesse sobre ele, antes que o seu ministério iniciasse, ele se retirou em jejum durante 40 dias. Ele buscou esta unção. Ele buscou este poder. Ele não ficou esperando cair do céu. Ele buscou. E em todo o ministério de Cristo, diante dos seus discursos, das suas pregações, das operações de milagre, de tempos em tempos, ele se retirava para se revestir deste poder. Então o poder estava permanentemente sobre ele. Então quando ele disse a Bartimeu, eu quero que você veja, ou quando ele disse para o paralítico de Cafarnaum, levanta e anda, ou quando ele expulsou o espírito demoníaco do endemoniado gadareno, ele não fez simplesmente porque era Deus, mas ele fez porque ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus.
Aí o que ele fez? Por que eu disse que você também é ungido? Nós precisamos saber o que estamos fazendo com esta unção que Deus nos deu. Aí já é um outro problema que não cabe nesta mensagem. Qual é a valorização que eu dou para a unção que Deus me deu? Porque antes de se elevar aos céus, Jesus reuniu os discípulos e disse: todo poder, olha só que interessante, me foi dado. Quem que deu? O Pai. O Pai ungiu a Cristo como homem. Todo poder me foi dado. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Aleluia! Todo poder me foi dado. Agora, eu dou a vocês a mesma unção com que fui ungido. É para vocês. Não é para um homem específico, irmãos. Não é para que ninguém se levante dizendo: eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou patriarca. Deus deu esta unção à sua igreja. E uma ovelha pode ter essa unção e um pastor não. Tudo depende de como eu vejo isso. E de como que eu convivo com isso. Porque desde os tempos de Cristo, as pessoas estão passando ao nosso lado, aflitas e oprimidas do diabo. Há um aspecto nesse texto, correlacionado com Isaías 61, que me chama a atenção. Os oprimidos do diabo. Diz aí no versículo 38, faz o bem e cura todos os oprimidos do diabo. Nesta grande comissão que Deus outorgou a nós, nessa transferência de autoridade que Deus concedeu à sua igreja, está embutida nela dois aspectos tremendos do discurso de Jesus sobre as bem-aventuranças. Os quebrantados de coração e os que choram. Porque o perfil daquele que está oprimido é aquele que precisa do quebrantamento, que precisa da libertação. E não é assim que nós aprendemos? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquele que se quebranta, aquele que se esvazia de si mesmo, aquele que confessa, aquele que pede perdão, aquele que quer uma nova vida. Mas Isaías diz, ele veio para consolar os que choram, os tristes que estão chorando. E nas bem-aventuranças, logo após os pobres de espírito, vem: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aleluia! Então a minha missão é levar os oprimidos do diabo a uma restauração tão gloriosa e grandiosa, que haja óleo de alegria na sua vida, cântico de júbilo no seu coração. É levar os pecadores perdidos ao arrependimento, para que eles chorem diante de Cristo, confessem diante de Cristo e sejam consolados, sejam perdoados. Jesus cumpriu exatamente tudo que o Pai lhe propôs.
Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu vou fazer uma pergunta para você, meu querido, para você responder aí dentro do teu coração. Você como crente, nós como crentes, nós temos esse perfil de Cristo? Faz parte da nossa natureza espiritual. Curar os oprimidos do diabo. Porque o que me traz temor e tremor, e é até aterrorizante, é que muitas pessoas dizem: Deus está comigo, mas não dão um passo para curar os oprimidos do diabo. Os oprimidos do diabo continuam cada vez mais cativos. Então nós precisamos fazer uma pergunta para nós mesmos. De fato, Deus está comigo? Eu estou em Deus? Porque o que Cristo propôs à igreja advém da obrigação de eu estar em Cristo e que Ele esteja em mim. E quando eu estou em Cristo e Ele em mim, eu quero um mundo salvo pelo poder da palavra. Eu não sou indiferente ao clamor que nasce no coração de Deus. Eu não fico olhando para as minhas necessidades propriamente. Eu olho para o que Deus quer. Sabe por quê? Porque Ele está em mim. Ele está em mim. A falta de poder da igreja está nesse aspecto. Eu canto, eu oro, eu posso fazer um monte de coisas, como um funcionário qualquer, de uma empresa qualquer, mas sem propriamente que Deus esteja em mim. Mas como Ele vai usar até as pedras, Ele vai me usar para um determinado fim e um propósito. Mas naquele grande dia, nós ouviremos de milhares de pessoas: Senhor, Senhor, em Teu nome nós profetizamos. Não te conheço, porque eu nunca estive com você. O Deus que você servia era um outro Deus, não era eu. Mas nós falamos novas línguas, nós expulsamos demônios. Não te conheço. Nós precisamos realmente trazer no coração esta pergunta: Deus está comigo? Uma coisa é Deus me proteger e me guardar, mas Ele faz isso até para os maus, diz a palavra. Deus faz chover sobre os bons e sobre os maus. Deus faz a terra produzir para os bons e para os maus. Não é nenhum privilégio eu ser guardado por Deus. O mais importante é Deus estar em mim. Deus pode te salvar a casa de um incêndio, de um roubo. Deus pode te livrar de um acidente, sem que necessariamente Ele esteja em nós.
A dura compreensão do Evangelho é algo que nós precisamos buscar na nossa limitação. Quando Deus está em alguém, esse alguém produz. Esse alguém mostra os frutos da sua caminhada. E os frutos da sua caminhada não é necessariamente o fruto do Espírito. Aquilo é o perfil, o caráter, junto com as bem-aventuranças daquele que está em Cristo. O fruto é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Quanto dos seus amigos você já colocou aqui dentro da igreja? Quanto dos seus amigos você já debateu com eles a respeito do Evangelho de Cristo? Se Deus está de fato em você, se Deus está de fato em nós, nós sempre vamos estar inquietos para transmitir que Ele tem poder para salvar e libertar o homem das garras de Satanás. Aleluia, Senhor. Não obstante a tudo isso, mesmo tendo Deus com ele, ele foi pendurado no madeiro. Não é incrível isso? Porque você, Deus está comigo, você acha que Ele vai te livrar de tudo. Mas aquele que o Espírito estava sobre ele, que Deus andava com ele, o ungido do Senhor, foi pendurado no madeiro. Há uma coisa que nos foge cada vez que meditamos sobre a cruz do Calvário. Porque quando nós olhamos para Cristo caminhando para a cruz, o que nós vemos? Aquela sofrência, né? Aquele último filme, A Paixão de Cristo, totalmente dilacerado. Aí veio um homem e ajudou Jesus. Quem que foi o homem que ajudou Jesus mesmo, pastor? Quem que foi? Vocês não sabem? Então vocês vão pesquisar, porque eu não vou falar também. Fica quieto, pastor. Foi Simão? Sirineu? Não, né? Ele foi, ajudou Jesus. E as mulheres choravam. Ai, e Maria olhava e chorava. E os discípulos todos amedrontados. E aquele povo todo. Pilatos chegou a perguntar: que mal fez este homem? Aí ele foi levado à cruz. Os pregos começaram a ser cravados nas suas mãos, nos seus pés, a espada no flanco, a coroa de espinho na sala do pretório. E a gente diz: coitado de Jesus. Mas naquela hora de maior sofrimento, naquela hora de maior adversidade, de maiores dores, Deus ainda estava com ele. Ele ainda estava ungido. Aleluia. Quando subiram Jesus da cruz, o homem mortificado, as feridas do seu corpo estavam adornados pela unção que o Espírito Santo lhe deu. Aleluia. Deus estava com ele.
Aprenda uma coisa, querido. E jogue para longe a ansiedade do teu coração. Se Deus está com você, são nas piores horas da vida que Ele vai exercer o seu poder sobre a sua vida. Porque eu não dependo do que os homens vão fazer por mim, ou deixem de fazer por mim. A minha vida está no controle de Deus. Na cruz está o ungido do Senhor. Na cruz está o homem cheio do Espírito Santo de Deus. E na cruz Deus era com ele. Aleluia. E então ele suportou bravamente. Este momento de Deus estar com ele acabou exatamente naquele momento em que todo o pecado da humanidade foi lançado sobre ele. Desde Adão até o último homem que ainda viver, todos os pecados caíram sobre ele. E o Santo de Israel, poderoso, não pôde ver o pecado dos homens nem no seu próprio Filho. E então Jesus diz aquele célebre brado: Deus meu, por que me desamparaste? Sozinho agora, ele suporta as dores da cruz. Mas ele sabe que vai passar. Ele sabe que aquela hora necessária para nós, obrigatoriamente Deus se impôs isso. Vai passar. E como ele mesmo já tinha dito aos discípulos, ao terceiro dia ele vai ressurgir. Aleluia. E ao terceiro dia, depois que ele expirou na cruz, ele ressurgiu dos mortos. Aleluia! O mesmo Deus que lhe deu poder para suportar a cruz foi o Deus que o ressuscitou dos mortos. Aleluia! Deus estava com ele. Deus estava com ele. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Porque a minha história de salvação não é uma historinha qualquer, produzida na esquina de um bar. A minha história de salvação não é produzida pelos achismos do homem moderno do século XXI. A minha história de salvação é produzida pelo poder da tua palavra que diz: na cruz do Calvário ele levou todas as minhas enfermidades e cravou nelas. E a minha maior enfermidade não era a física, era a espiritual. Porque eu posso fazer uma teologia disso. Deus cravou as minhas enfermidades na cruz do Calvário, então eu vou orar para Deus me curar. A primeira grande enfermidade que Ele tira de nós está demonstrada no paralítico de Cafarnaum. Filho, perdoados estão os seus pecados. E Ele ressuscitou para selar esta vitória. Para dizer que a morte já não tem modus operandi em nós. Para dizer que a morte será vencida por você também, que recebeu a comissão. A morte será vencida por você, que está levando a mensagem aos quebrantados. A morte vai ser vencida por você, que está
curando os oprimidos do diabo, que está fazendo bem em todos os lugares. A morte será vencida se Deus estiver em você. Vocês precisam testemunhar isso, diz Lucas. Vocês que foram escolhidos, comemos e bebemos com Ele, vocês precisam produzir esse sentimento com o Deus eterno. Há uma mensagem que eu estou escrevendo sobre, eu não sei se próximo domingo já vou poder fazê-la, mas aí eu acho que vai levar um tempo ainda, sobre o acasalamento do céu e inferno, do céu e o homem, na história de Deus sobre esses homens, que foram visíveis, para que você tenha uma ideia do que é Elias lutando contra os 450 profetas de Baal, Daniel na cova dos leões, que se tornou notório que pelos seus filhos o céu se funde com a terra. O grande discurso de Estevão, quando que apedrejado morria, dizia: vejo o Senhor Todo-Poderoso à direita, vejo Jesus à direita do Todo-Poderoso. Paulo, na estrada de Damasco. E por fim, a célebre frase daquele centurião que estava diante da cruz, dizendo: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Sejam testemunhas e vivam neste mundo como que se em você refletisse a glória de Deus, como que se em você se visse o próprio caráter de Cristo. E de que forma vamos conseguir isso? Comendo e bebendo com Ele, compartilhando com Ele e vivendo a nossa história de crentes em Cristo Jesus, unidos no sangue poderoso da cruz do Calvário. Para terminar, toda esta grande obra realizada pelo Filho, por Jesus de Nazaré, deu a Ele duas posições suprassumos no reino celestial. A primeira é que ao nome dele se dobrará todo joelho, no céu e na terra, e toda língua confessará: Ele é Senhor de todos. Aleluia. Você pode dizer amém, e você pode falar: esse é meu Jesus. E toda esta obra, em segundo lugar, deu status a Jesus de juiz de todos, de julgar vivos e mortos. Se no dia do advento de Cristo nós estivermos vivos, seremos julgados por Ele.
Se no dia do advento de Cristo nós já tivermos morrido, descido a cova, e só restaram lá ossos, nós ressuscitaremos. Ou para a glória, ou para o juízo eterno. Mas todos vão comparecer ao trono de Deus. E nós seremos julgados não pelo que fizemos de bom ou de ruim. Nós não seremos julgados por tanto que nos apresentamos na igreja, ou não. Nós seremos julgados apenas pelo fato de que Deus estava em nós, ou não. Porque se Deus está em mim, eu aceitei verdadeiramente, eu o reconheci verdadeiramente. Quando Paulo pregava na igreja de Filipos, se não me falha a memória, ele diz que as suas algemas contribuíram para o progresso do evangelho. E muitos, depois da minha prisão, com ousadia passaram a falar ainda mais a palavra. Mas aí ele abre um parênteses e diz: muitos desses fizeram não na sinceridade do coração, mas para levantar inveja a mim. Entendem, irmãos? Vocês estão entendendo isso? Existem sempre os que pregam de verdade. E existem sempre aqueles que pregam para aparecer. Mas Paulo diz: o que me importa isso? Se Cristo for pregado, isso sim é importante. Mas naquele dia, pregadores, pastores, apóstolos, patriarcas, bispos, bispas, pastoras, todos comparecerão diante do Senhor. Crentes da Universal, da Casa da Bênção, da Presbiteriana, da Metodista, da Assembleia, da Batista. Crentes da Igreja Católica, porque eles creem em Deus também. Homens do Candomblé, homens da Umbanda, homens do Espiritismo, todos vão ser julgados. Sabe por quê? Porque tudo que ele fez lhe deu autoridade para isso. Quero poder naquele dia, junto com vocês, estar com a minha cabeça erguida, sem nada do que envergonhar. E quando os portais eternos se abrirem, o Senhor olhar para mim e dizer: vinde bendito do meu Pai, ao qual possuís por herança este reino, antes da fundação do mundo. É isso que desejo a vocês. Vinde, que o juiz de todos, reto e poderoso, diga a você: vinde bendito do meu Pai. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito estejam com todos vós, agora e sempre. E a igreja diz amém. Graças a Deus. Vai na tua fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor.